Bom, ah, e aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica muito rápida aqui de um probleminha que eu tinha, que eu enfrentava e eu resolvi de uma forma bem simples. Ah, e como vocês veem, eu estou aqui dentro da minha cabine, eu gravo aqui dentro, eu tenho certo controle, né? Que eu tenho o teclado, eu tenho o mouse sem fio, então eu controlo a, o que eu precisar aqui. Eu controlo a DAW, né? Ou seja, o Pro Tools, a Adobe, o Mix Control, que é o programinha da Focusrite e tal. Porém, eu não controlo o meu pré, não controlo volumes de entrada daqui de dentro. Eu já deixo tudo mais ou menos regulado, de uma forma que eu consiga gravar aqui, se eu tiver uma projeção mais alta, o volume se adequa, se eu fizer uma projeção mais moderada, o volume está legal da gravação, enfim. Tá? Eu raramente eu mexo, altero o volume do pré ou da interface. Porém, o retorno que vem para mim no fone de ouvido que eu utilizo aqui dentro, uh, ele muda muito, porque às vezes eu estou gravando e às vezes eu estou tendo aula, estou assistindo aula aqui dentro da cabine, e eu preciso de uma regulagem de volume, porque isso muda muito, afeta bastante. Muitas vezes está alto demais, muitas vezes quem está falando do outro lado também está baixo demais, você precisa aumentar o volume. E como eu faria isso daqui de dentro? Seria com o Mix Control, como eu mencionei, que é o programa de controle da Focusrite. Eu teria que tê-lo aberto aqui nessa tela, desculpa, e controlar ele, o volume, conforme eu quiser. Só que não é prático, né? Porque você tem que... Depende do que você tem na tela ali, você está acompanhando, você está lendo um texto, ou você está acompanhando um vídeo, você tem que ficar mudando a tela para regular um volume. Eu não acho nada prático. Eu tinha um amplificadorzinho de fone de ouvido da Samsung com 4 canais. Eu acabei vendendo ele porque eu nunca usei. E depois de um tempo, quando eu passei a ter as aulas aqui dentro, eu percebi a necessidade. Mas eu não me arrependo, porque ele era ligado na tomada, era um canhão para matar um mosquito. Então eu precisei solucionar isso de uma outra forma. E o que eu fiz foi foi construir essa caixinha aqui. Isso aqui não é um amplificador, porque ele não amplifica, ele na verdade é mais um atenuador de som. É uma resistência que tem em série com o fone de ouvido. Para simplificar, vamos tirar aqui as informações que não importam, né? Essa caixinha de madeira aqui foi capricho meu, feito de madeira porque eu tinha madeira e eu gosto de trabalhar com madeira. Enfim, esse botãozinho de liga, desliga aqui, ele não é necessário. Sinceramente, eu nunca utilizei. Eu deixo ligado direto e, assim, achei que fosse necessário, mas realmente coloquei, mas nunca utilizei. Pensei de colocar aqui um potenciômetro com chave, mas eu não encontrei, fora que ele também é mais caro, tá? Então, basicamente, o que é esse circuito aqui? São dois jacks P2, pode ser P10, dependendo do que você tem no seu estúdio, mas são dois jacks P2, um para entrada, um para saída, e um potenciômetro. O ideal seria logarítmico, mas quando eu fui comprar não tinha, só tinha linear, se eu não me engano é 220 ohms. Eu vou deixar depois o circuitinho lá no blog, para vocês darem uma olhada. Mas tinha linear só, e eu utilizei linear e ele funciona muito bem para o que eu preciso, tá? Então, como eu disse, ele é um atenuador. Por quê? O que acontece aqui? O ideal seria que esse potenciômetro fosse duplo, ou seja, tivesse dois discos de resistência para eu ligar um no positivo do lado direito e um no positivo do lado esquerdo, né? E aí ele atenuava os dois canais juntos para ter na saída. Porém, não tinha duplo, tinha simples. Então o que eu fiz? Eu coloquei esse potenciômetro no negativo dos canais, que o negativo do direito e do esquerdo é comum. Então eu coloquei em série com o negativo dos canais. Então o que significa? Que quando eu estou com o volume mais alto,
aqui na caixinha, tem resistência zero nesse potenciômetro, ou seja, o volume que vem aqui no fone de ouvido é o volume que está saindo da interface. Agora, quando eu abaixo esse volume, o que eu estou fazendo, na verdade, é eu estou aumentando a resistência até o máximo aqui, o que basicamente ele zera a saída do fone de ouvido, né? Então, assim, o controle para mim ele é mais do que suficiente, porque dificilmente eu vou usar no zero, porque se eu estou usando um fone de ouvido eu quero ter um retorno, né? E no máximo, às vezes é necessário. Então, eu trabalho muito nessa faixa aqui, olha, que é é, sei lá, de 70 a 100% do volume, basicamente. Acho que 100% raramente, né? Então, basicamente é isso. Esse foi o recurso que eu criei. Eu não tenho que abrir o Mix Control na tela. Eu não tenho controle de volume desse fone de ouvido pela interface, porque o que está ligado na interface, o fone de ouvido que está na interface, é o fone que eu uso lá, na edição. Então, esse fone de ouvido ele sai dos canais 5 e 6 da minha interface. Então eu não tenho botão realmente, eu não tenho knob para controle de volume. Seria somente pelo Mix Control. E dessa forma, com essa caixinha aqui, eu tenho a solução na mão, né? Só um detalhe a mais, tá? Como vocês veem, esse aqui, ó, esse aqui é o fio que vem da interface, ele vem por esse conduíte aqui. E aqui sai o fone de ouvido sai o fio para o fone de ouvido. Aqui eu coloquei entrada e saída, mas tanto faz, porque o circuito não importa, ele não tem nada ativo aqui, ele não é um circuito em série simplesmente, mas eu coloquei também de capricho, tá? Então essa é a dica aí, se você precisar um controle de volume simples para sua cabine, onde você está distante aí dos controles de lá de fora, essa caixinha aqui você consegue fazer, e olha, baratinho, porque o potenciômetro deve estar o que? Não chega a R$ 10. Esses jacks aqui, não é de primeira linha, é, é procedência anônima aí, não tem nem marca. Eu comprei numa loja de eletrônicos aqui da minha cidade, mas está por volta de 3,50 a 4 cada um. Então nós estamos falando aí de R$ 8 mais ou menos, 8 mais uns 8, 16, que seja R$ 20 de componente. E a caixinha, você encontra a caixinha plástica, que deve estar aí desse tamanho aqui, talvez uns R$ 10. Isso se você não tiver uma caixinha aí isoladinha, que permite uma isolação, pelo menos elétrica, para não encostar nenhum fio aí, não dar nenhum probleminha, se você tiver. Mas, resumindo, basicamente você acredito que 20, com 30, R$ 40, você consiga uma caixinha dessa. Se você conseguir fazer ligações, mexer com solda, você não gasta mais nada. Agora, se você tiver que pagar um técnico aí, você vai ter que pagar uma mixaria aí, porque realmente é baratinho, tá? Não é caro fazer isso aqui, não. Alguém com habilidades básicas aí de eletrônica, de solda, consegue fazer. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí e possam fazer uso dessa ferramenta. Até mais.